Boa noite, que alegria! Hoje estamos aqui na nossa terceira live, né, com a professora Bernadette Gatti, que vai começar às 19 horas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Beatriz Maria Zoppo, sou doutoranda em Educação com a professora Dilmeire Rogeral e pela PUC-PR. E esse é um dos seminários sobre a formação do pesquisador. E hoje, para nós darmos uma aquecida, nós trouxemos a Bárbara Piantini, que é uma estudante de graduação do curso de Psicologia da instituição, né, PUC-PR, e ela está cursando o 10º período. Mas ela participa do programa de iniciação científica também com a professora Dilmeire Rogeral. Então, eu queria que a Bárbara falasse um pouquinho para nós do que ela aprendeu, do que ela sabe sobre esse processo de codificação, dos ciclos de codificação de Saldanha. Com você a palavra, Bárbara. Obrigada, Bia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui sobre o processo de codificação e sobre minha experiência com isso, né? Então, como estudante de iniciação científica, eu pude ter a experiência de ver como um projeto se delineia e qual a importância do método em um projeto de pesquisa. Então, eu acho que a gente pode listar dois fatores bem importantes sobre o método, que um é a qualidade, ou seja, entender o método é essencial para a qualidade do seu estudo, porque se você quer ter resultados melhores, uma discussão mais rica, você precisa analisar os seus dados, ter um método bom e que você entenda bem. E o segundo pilar seria a facilidade, no sentido de que você vai ter mais facilidade para lidar com os seus dados a partir do momento que você entende o seu método. Você vai ter maior fluidez na construção e no desenvolvimento da sua pesquisa. Então, assim, como o próprio Saldanha fala, existem muitos métodos de análise de dados e o de ciclos é apenas um deles. Mas o que é importante é que a gente entenda qual é o escolhido. Aqui no método do Saldanha, ele propõe que os dados qualitativos sejam codificados por ciclos. E ele propõe 5 etapas para fazer isso. Então, a pré-codificação, o primeiro ciclo, a etapa intermediária, o segundo ciclo e, finalmente, a pós-codificação. Então, o Saldanha fala que um código, o que é isso? É uma palavra, uma frase curta que capture a essência e seja evocativa para os dados que você tem. Então, o código tem que trazer a ideia principal daquilo ali, como um título traria a ideia principal de um filme, por exemplo. O processo, então, de codificação seria uma ponte entre os resultados que você tem e a sua discussão futura. E os ciclos dão realmente isso, um refinamento dos seus dados para que você possa, no futuro, discutir eles com a sua teoria. Então, para a gente entender o que seria essa pré-codificação, seria aquele início de exploração do material que você tem. Então, você começa a sublinhar as palavras, as frases, os elementos que você acha importantes, que você vê que precisa de maior atenção. E, além disso, enquanto você faz essa leitura e esse sublinho do seu material, você também começa a fazer reflexões sobre aquilo, ou seja, pensamento crítico sobre aquilo que você tem, seja por observações ou por algo que você entende pela teoria. Então, isso se dá a partir dos memos analíticos, que no nosso software aqui, o CIDS até tem aqui um programa de divulgação, que é o Atlas TI, você tem esse recurso para que você possa criar os seus memos, suas reflexões. E enquanto você faz a sua codificação, você vai poder ter métodos que se adaptam à singularidade do seu projeto. Então, você vai poder escolher um método dentro do seu método para que você possa codificar tudo de uma maneira bem mais ordenada. Aí, depois que você fez essa primeira etapa, você entra no primeiro ciclo de codificação, que seria o primeiro momento em que você vai criar códigos para começar a codificar os elementos mais importantes, as citações que você acha importantes no seu material. E eles, lembre-se, devem ser sempre curtos, evocativos, para ter uma maior facilidade, tanto para você entender e codificar, quanto depois para você discutir eles. E assim, como durante o projeto inteiro, você continua criando seus memos, fazendo suas reflexões, e é importante que você faça isso, porque no futuro vai te ajudar muito na sua discussão. Falo isso até por experiência própria, eu vi como é importante.
E dependendo da metodologia que você escolhe para a sua pesquisa e o seu objetivo com aquela pesquisa, sua questão, você vai definir um método para começar a codificar o seu material. E dependendo do material que você tem também. Aqui no primeiro ciclo, eu só vou passar por cima de maneira bem rápida, se você tiver interesse. Isso tem um material no canal do CIDS aqui no YouTube, e tem também o livro do Saldanha, que explora com bastante minuciosidade esses métodos, mas basicamente são métodos que você vai usar para guiar essa sua codificação. Então, por exemplo, os métodos literários são interessantes para aspectos de comunicação, seja oral ou escrita. Então, se você tem um material dessa maneira, talvez esse seja o mais interessante, por exemplo. Depois que você finaliza esse primeiro grande ciclo, antes de você ir para o segundo ciclo, você vai ter uma etapa intermediária, que é uma etapa de transição entre esses grandes ciclos, e é o momento em que você vai ordenar e rever esses códigos que você criou. Então, você reavalia o material que você tem, os códigos, você vê se tem algum padrão de similaridade ou de oposição entre esses códigos que possa te ajudar a criar uma definição entre essas codificações que você fez, e isso pode ser feito no Atlas TI pelas redes ou até mesmo por planilhas, por mapas mentais, para você entender o que você já tem ali e poder partir para o segundo ciclo, que seria um momento que você analisa de uma maneira mais profunda os códigos que você tem e as citações que estão dentro desses códigos. Então, é a partir daí que você vai conseguir ordenar bem o que você já coletou e reavaliar se precisa fazer um código, refazer um código, precisa dar um novo nome a ele, porque às vezes, quando a gente faz pela primeira vez o código, não está reavaliar isso e refazer. E aí também, nisso, você consegue separar direitinho as citações que você tem dentro de cada código, consegue ver o material que você já tem e reorganizar. E nessa etapa, você também tem métodos que você pode seguir, só que esses métodos, eles costumam ser um pouquinho mais complicados que os anteriores, mas só pelo motivo de que você precisa aprender a priorizar, a classificar os seus dados, porque esses métodos vão estar mais relacionados com o que você já tem, com o conteúdo que você tem e o que você pode fazer para ordenar esse conteúdo, esses códigos que você já tem. Depois que você termina esse ciclo, e lembrando que a codificação é um processo cíclico, você vai estar sempre voltando, indo e voltando nos seus códigos. Se você fez uma mudança mais para frente, talvez você tenha que voltar para algum outro código que você tinha antes e rever. Então, é um processo que é trabalhoso, mas vai se provar bem útil depois, no fim do seu trabalho. Então, depois que você termina toda essa codificação, você tem a etapa de pós-codificação, que você vai poder pegar esses códigos que você já tem e transformar ele em categorias. Ou seja, vai poder transformar essas informações que você tem como parte de um sistema, de uma classificação maior, para que você possa ter uma organização maior de tudo isso que você tem. Então, se eles compartilham alguma característica, alguma similaridade, por exemplo, você vai poder colocar ele em uma grande categoria e dentro disso fazer subcategorias, por exemplo. E aí você tem uma organização dos seus dados para que você consiga fazer a sua discussão de uma maneira bem mais organizada. Depois que você termina isso, o Saldanha fala que você está numa etapa de transição entre a pós-codificação e a pré-escrita, ou seja, a pré-discussão do seu trabalho. Então, ele define que o cenário ideal para você começar a sua escrita, a sua discussão, seja que você tenha pelo menos grandes categorias, temas bem definidos, conceitos bem definidos e uma linha de raciocínio depois de toda essa sua análise para que você possa articular no final do seu trabalho, né, e trazer os resultados mais coerentes, mais relevantes. E aí, para isso, ele fala que a ideia é que os nossos dados não sejam só transformados em tabelas ou traduzidos, assim, mas que a gente possa transcender os nossos dados. E daí, por meio dessa análise, a gente possa articular bem com o nosso raciocínio, com a nossa teoria e usar esses dados a favor do nosso trabalho, desse raciocínio científico, né? E para isso, ele propõe 3 estratégias para que a gente possa seguir para conseguir ter mais facilidade nessa transposição dos dados para a teoria, que são a estratégia de foco, então, que você priorize as observações, as informações que você tem ali e focar em um número limitado de ideias principais que você precisa discutir, que sejam relevantes para o seu projeto.
Além disso, você precisa ir além dos dados, ou seja, transcender uma simples categorização, uma simples codificação de dados para trazer um resultado que você interprete realmente esses dados e tenha um resultado mais complexo, mais rico na sua discussão. E, por fim, que você ordene e reordene toda essa sua discussão, que você volte, refaça o seu texto e trabalhe mesmo tudo isso que você tem. Então, para finalizar essa fala, eu queria deixar com vocês essa ideia de que, assim, às vezes o método não é a parte mais divertida da nossa pesquisa, porque ele é trabalhoso e ele requer muita atenção. Mas se a gente for pensar, nesse caso, que codificar é ordenar elementos de uma maneira bem sistemática, bem organizada, então a gente precisa entender o método que a gente está fazendo, porque isso até poupa trabalho. Se a gente entende o que a gente está fazendo, a gente consegue fazer de uma maneira bem mais tranquila e bem mais prazerosa até no nosso trabalho, e a gente consegue os nossos resultados com muito mais qualidade, com muito mais organização. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje, gente. Eu queria agradecer pela atenção de todos vocês e pelo convite. Fiquem com a palestra maravilhosa que vai vir agora. Obrigada. Bárbara, eu que agradeço a sua participação aqui no nosso aquecimento sobre a formação do pesquisador, né? E a formação do pesquisador começa bem antes, né? Começa na graduação. Esse seu exemplo aí foi maravilhoso. Nós agradecemos muito a sua participação. Tá? Obrigada, Bia. Agora, vamos para a nossa terceira live, né? A prática metodológica da pesquisa em educação. E hoje, quem está conosco é a professora Bernadette Gatti. A professora Bernadette Gatti, ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Psicologia pela Universidade de Paris, Universidade Denis Diderot, com pós-doutorados na Universidade de Montreal e na Pensilvânia. Docente aposentada pela USP, foi professora do programa de pós-graduação em Educação, Psicologia da Educação, PUC São Paulo. Simultaneamente, ela foi pesquisadora sênior da Fundação Carlos Chagas, aí exercendo os cargos de coordenadora do Departamento de Pesquisas Educacionais e superintendente da Educação e Pesquisa. Foi membro e presidiu o Comitê Científico da Educação do CNPq, foi coordenadora da CAPES, atuou como consultora da Unesco e de outros organismos nacionais e internacionais. Em 2014, ela assumiu como diretora e vice-presidente da Fundação Carlos Chagas, orientando e respondendo pelas ações do setor de pesquisa e educação. Participa de comitês científicos de várias revistas nacionais e internacionais. Membro titular da Academia Paulista de Educação, na cadeira número 27. Suas áreas de pesquisa são formação de professores, avaliação educacional e metodologias da investigação científica. E é com esse rol de conhecimentos, professora Bernadette, é que nós convidamos a professora para nos falar um pouco, trocar um pouquinho, né, desse grande conhecimento que a senhora tem e compartilhar conosco, pois estamos ansiosos pela sua fala, professora. Desde já agradeço a sua presença e passo a palavra para a professora. Muito obrigada, Beatriz. Parabéns, Bárbara. Está começando bem. Então, estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as questões da formação de pesquisador e elementos importantes que são necessários nessa trajetória, não é? E que não é simples, não é? Ser pesquisador como profissão, como trabalho, realmente demanda muito, né? E vamos, então, discutir um pouquinho as questões mais ligadas às formas que esses trabalhos exigem, né? E conversando com a professora Dilmeire, ela ressaltou questões ligadas mais às formas importantes que tem que ser considerada na realização das pesquisas, né? Nós discutimos muito questões até formais, mas nas práticas, a prática científica, né? Ela exige, como a Bárbara colocou para nós, método. Método é um ponto de partida, né? Não dá para você simplesmente falar, vou fazer uma pesquisa,
começa a conversar com um, com o outro, não é? Como eu brincava aqui em São Paulo, né? A Jovem Pan tem uma rádio que ela tem muito hábito de dizer, vou fazer uma pesquisa com o pessoal paulistano, vai lá no viaduto do Chá, com o microfone, pergunta para um, pergunta para outro, assim, tudo atabalhoado, né? Depois ela computa esses dados e dá como sendo uma pesquisa. Bom, uma pesquisa no senso comum da palavra, né? Mas não é uma pesquisa de caráter científico, né? A pesquisa de caráter científico, ela tem âncoras, né? Ela tem âncoras que precisam ser consideradas, porque para nós, a coisa mais importante na produção do conhecimento científico é a consistência do trabalho associada à sua validade. Nós temos que garantir a validade do nosso trabalho. E para garantir a validade do nosso trabalho, isso está ancorado muito fortemente no método, na metodologia, na lógica do método e no exercício do método, né? Esse é o subtítulo da minha palestra, né? É o subtítulo que eu escolhi de falar um pouquinho sobre as âncoras da pesquisa científica, porque é preciso considerar que nem tudo que nós fazemos realmente é uma pesquisa de caráter científico. Entendam científico, gente, no sentido mais lato do termo. Quer dizer, não é científico aquilo que é um experimento, que é uma demonstração. Não, científico é aquilo que tem um estudo metódico e que tem interpretações plausíveis, que podem ser sustentadas tanto pelos dados que você foi procurar, como pelas análises que você fez. Isso exige do pesquisador um movimento teórico-lógico muito importante, um investimento teórico-lógico muito importante, porque nós temos que fazer que nem debulhar uma espiga de milho, não é? Como se fosse grão a grão, para olhar o que está acontecendo e tentar entender e traduzir isso sobre uma forma teórica, uma nova forma teórica, né? Algumas inferências diferenciais que realmente tragam significação para aquilo que eu estou investigando, né? Então, vamos pensar um pouquinho na trajetória do homem, né? O homem sempre ele se questionou, quer dizer, de onde vem a ciência, né? Desde os primórdios, o homem se pergunta sobre por que ele existe, como ele existe, que é eu, né? Quer dizer, questões do existir estão sempre presentes na vida do homem. Nós temos poemas do 8º século antes de Cristo, poemas de essa questão do questionamento do que é o homem, do que é o ser humano, do que é o fato de eu existir, de eu viver, de eu vivenciar, não é? E temos questões sobre a natureza. Nós temos exemplo disso já na Grécia Antiga, né, com Sócrates, Aristóteles, Platão, né, especialmente Aristóteles, já construindo as bases da ciência empírica, com a botânica, né, com a física, não é, que ele veio construindo, e já sobre uma forma metódica específica de observação empírica das coisas, né? Os primeiros matemáticos que pensaram as questões formais que poderiam explicar certos fenômenos, especialmente os fenômenos da astronomia, né? Porque você observa o céu e você fica pasmo, o que é isso? Onde isso vai? Né? Tem fim, não tem fim? Né? E que significam aqueles brilhinhos, e a Lua, por que ela muda de posição? Tudo isso, né? Por que o rio corre? Por que o mar tem onda? Né? São todas questões que o homem veio se colocando. Hoje nós nos colocamos, né? O que está acontecendo com o nosso meio ambiente? Né? Essa deterioração que pode nos destruir, são questões muito importantes, questões, então, sobre o universo, como eu falei. Essas questões sempre sinalizaram que o homem ele tem no seu germe espiritual, né, a busca pelo conhecimento, né, a busca pelo conhecimento, pelo conhecer.
pelo tentar entender, pelo tentar explicar, tentar compreender, né? Pode passar, Beatriz. Então, a pergunta, como o homem conhece, ou como podemos conhecer, tá certo? É muito antiga, acho que está na natureza nossa, né? E é um conhecimento que procura ser traduzido em verdade, né? E nós vamos discutir no tempo como que a questão de construir verdade sobre o mundo, sobre nós, né? Transitou, e como hoje nós pensamos que verdade é uma coisa relativa, né? Você não chega a conhecer exatamente as coisas, mas você constrói explanações sobre como as coisas se passam, né? E como as coisas se constituem, né? Então, os modos que nós enxergamos o mundo, e nem sempre nós pensamos sobre eles, né? O mundo e as coisas, determinam um pouco a forma como a gente encara isto, né? Há diferentes formas na história humana, né? E elas não são sucessivas, elas, vamos dizer, elas foram sempre simultâneas, mas havia predominância no outro momento. Desculpe eu estar fazendo essa regressão, mas eu quero ancorar o que eu vou discutir num pensamento histórico que veio sendo construído pelos homens, é um patrimônio nosso, não é? Ao qual nós devemos muita coisa. E o agora, ele só pode ter estofo, sentido, significado diante desse patrimônio histórico que veio sendo construído. Senão fica uma coisa vazia, geral, né? Ou uma coisa fragmentária, né? Então, nós temos que nos situar. Com que modos a gente enxerga as coisas? Com que maneiras o homem procurou enxergar o mundo e dar explicações para ele, né? Pode passar, Beatriz. Eu vou pegar duas grandes correntes, lá desde o século VI a.C., que nós temos textos, documentos e tudo, né? Duas linhas de pensamento de enxergar o mundo. Tem uma linha de pensamento em que você admite que o mundo tem permanência, ele é imutável, ele é aquilo que ele é, né? Então, nós temos aí Pitágoras, grande matemático, Tales, Parmênides, né? E a ideia de permanência é que há uma ordem no universo, é uma ordem que não muda, né? E nessa esteira, nós vamos chegar na Idade Média com a escolástica, né? Dado que o mundo, as coisas, elas não mudam, elas se passam porque tem que ser assim, né? Eu posso compreendê-las naquilo que ela é, né? Portanto, a ideia de verdade aqui é a verdade, vamos chamar de clássica, né? Que ela é descritiva e explicativa e una, né? Porque ela diz, isto é assim, né? Do outro lado, nós vamos ter, no mesmo período do século, o pensamento de Heráclito, de Demócrito, e vamos ver que, e outros nessa linha, em que eles pensavam, não, o mundo está tudo em movimento, tudo é movimento. As plantas crescem, nascem, morrem, o homem cresce, nasce, morre, as sociedades mudam, né? Se você vai de uma cidade para outra, era a época das cidades-estados, lá na Grécia, você vê que tem diferenças sociais enormes. Se você muda de país, a mesma coisa, a linguagem muda, o mundo é mutante, mutável. E Demócrito, ele chega até a imaginar que esse mundo e tudo é constituído por pequenas partículas que se juntam de modo diferente. A ideia de átomo não é contemporânea nem moderna. É a ideia do Demócrito, né? De que há partículas que se juntam de determinadas formas, e isso dá origem ao pensamento da física e da química, né? Heráclito examinava a natureza dizendo que você não pisa no mesmo rio, na mesma água do rio, duas vezes, nem no mesmo instante, porque a hora que você tira o pé vai pisar é outro rio, não é? Então, eles vão explicar a existência do mundo, das coisas, da matéria, do mundo biológico por um fluxo de atração e repulsão, mas que
com ligações casuais que podem gerar este ou aquele fenômeno, seja no mundo social, seja no mundo da natureza, seja no mundo duro da matéria. Não é? E isso deu origem a um ecletismo na Idade Média, ou seja, muita variedade de pensamento para explicar o mundo que entra em choque com a escolástica, que foi apropriada pela Igreja, né, para explicar o mundo como derivado da existência de Deus, portanto, a imagem e semelhança de Deus, tal qual, né, sem evolução, sem transformação. E já os ecléticos, eles pensavam, não, as coisas são relativas, dependem de circunstâncias, né? E esse debate estava lá nas primeiras universidades. As primeiras universidades eram muito abertas, no século XI, no século XII, né? E elas eram abertas ao pensamento variado de pessoas, qualquer pessoa que quisesse chegar lá, estudar, trabalhar com os mestres que foram se formando. Era um movimento muito rico. Então, este embate de ideias está no nascedouro da universidade, né? A variação de pensamento, né? O entrechoque de pensamento, sem você sair da questão de que isto é um movimento para obter o melhor conhecimento. Nada de ligação com partido político, nada de ligação com dogma, né? Nada de ligação com pensamento hegemônico que quer dominar e acabar com os outros pensamentos. A universidade nasceu muito aberta no entrechoque dessas duas movimentos. É claro que isso vai ser transformado durante o tempo, né? E as formas de se produzir conhecimento continuaram tendo as duas posições, por incrível que pareça. Nós vamos atravessar o século XVI, XVII, XVIII, XIX, não é? Tendo filósofos, cientistas que pensavam que o mundo é estruturado de uma maneira estável, imutável, e que, portanto, ele pode ser traduzido em fórmulas matemáticas que não admitem erro, não é? E em formas lógicas que não admitem a contradição, né? E, do outro lado, os que procuram explicar a vida e o mundo de uma forma de impermanência, tentando entender as suas transformações, as suas modificações. Com tudo isso, na modernidade, nós vamos consolidar um quadro de possibilidades do pensar na ciência. Você pode passar, Beatriz? Esse é um quadro resumo, hein? Vejam, isto aqui, quando colocamos aqui correntes de pensamento que foram construídas para entender o que é a natureza da realidade, a relação do sujeito com o objeto, a nossa relação com as coisas, né? E os procedimentos para se chegar ao conhecimento, não é? É um quadro que mostra que nenhum é maior que o outro. Todas essas possibilidades trouxeram conhecimentos riquíssimos que, encadeados na história humana, tiveram frutos excelentes e ainda continuam a ter, né? Eu brincava sempre com os meus alunos que eu queria um médico positivista, porque se o médico chegasse para mim com pensamento materialista histórico dialético e começasse a conversar para ver se tem alguma coisa e não chega a alguma coisa, porque tudo é transformação, não, eu quero um médico que me diagnostique e cure. Então, todas essas formas de pensamento têm o seu lugar, né? E têm o seu momento, né? Claro que a forma mais positivista, ela foi substituída pela pós-positivista, onde há um predomínio hoje disso aqui. Vamos ver por quê. O positivismo que nós chegamos, né, e que estava na esteira da permanência, de que o mundo era compreensível de modo estável, né? Na pergunta qual é a natureza da realidade, claro, a concepção era que tinha mecanismos imutáveis, né? E que a realidade era acessível diretamente. É uma visão ahistórica, as coisas são as coisas, tá? Como elas são. A pergunta, qual a relação sujeito-objeto, nesta perspectiva epistemológica positivista,
é que são dois polos distintos, não tem interatividade. O sujeito é uma coisa, o objeto é outra. Pesquisador é uma coisa, aquilo que ele investiga ou o que ele investiga é neutro, é diferente dele. Ele pode se aproximar de modo neutro e pode ter controle sobre a sua observação. Aí o experimentalismo, que é a vertente metodológica do pleno experimento, né, com controle de variáveis e um método de direção única, né? Mas, com o tempo, o que aconteceu? Com o avanço dos conhecimentos trazidos pela posição positivista, né, que houve muito experimento, muita investigação, se verificou que nem sempre você conseguia realmente acessar o dado da forma como você precisava. E isso aconteceu em todo tipo de ciência. Aconteceu na química, aconteceu na física, aconteceu nas ciências humanas, não é? Então, a posição epistêmica, ela mudou, não é? Já se começou a se pensar que o acesso à realidade, ela é acessível, mas com viés, ou seja, que as fórmulas matemáticas têm sentido numa certa circunstância. Se aquela circunstância não estiver presente, então ela não tem validade. E essas fórmulas começaram a ser substituídas pelas fórmulas estatísticas, que introduziram a ideia de probabilidade. Então, é provável que isto ocorra, é mais provável que isto ocorra do que aquilo, não é? Então, é um objetivismo positivista já modificado e que vai trazer a construção de uma variedade de métodos de aproximação do real, não é? Com incorporação de métodos qualitativos, começa a se admitir que é preciso sair da estrita medida, porque nem todo fenômeno é passível de medida, né? E mesmo aquilo que é passível de medida, toda medida tem erro, toda medida é aproximada, não é? Então, há uma relativização dos controles. Hoje, quando repórteres colocam, funciona assim, funciona assado, né? Eles esquecem que funciona assim o assado de acordo com X probabilidade. E que quando você fala que aquilo tem probabilidade de 5% de erro, 5% de erro é muita coisa. Não é? Então, mas quando há um interlocutor que exprime dessa maneira, não, isso aqui é assim, você já percebe que a perspectiva dele é que ele está considerando a imutabilidade das coisas, né? A fixidez das coisas, e não mais as probabilidades, né? Os médicos hoje, eles dão várias medicações porque eles sabem que existe uma probabilidade de ação de um, uma probabilidade de ação de outro, e que cada organismo reage de uma maneira a determinados medicamentos, né? Claro que ele tem que ter segurança no que ele está fazendo, né? E os experimentos que a medicina usa têm os controles de testes em grandes populações, né? Para acompanhar o que acontece com os efeitos secundários de um remédio. Então, muda a posição positivista. Hoje nós temos mais a perspectiva pós-positivista, mas a ideia de que você pode organizar um conjunto de dados e analisar este conjunto de dados, organizar um conjunto de observações e analisar este conjunto de observações é da perspectiva positivista. Nós precisamos de ter uma base de partida. Mas podemos mudar a lógica, né, de como trabalhar com esse dado. E, posteriormente, né, mais para o século XIX, fim do século XIX, começo do século XX, começaram a despontar as teorias críticas com importância. Na verdade, nós já tínhamos essa perspectiva em meados do século XIX, mas isso veio despontar mais no fim do século XIX, século XX. É a mesma ideia que a realidade não é acessível diretamente. Já não é assim, ela é acessível com viés. Ela não é acessível diretamente, essa é a ideia, né? E ela é construída pelo confronto dialético continuado entre ideias e fatos, ideias e fatos, ideias e fatos,
E entra aqui aquilo que eu já falei, a ideia de plausibilidade. É assim que o físico quântico trabalha, não é? É assim que a física contemporânea está se colocando, não é? É assim que o físico da relatividade trabalha, né? Ele diz que pode acontecer aquilo naquela circunstância, se então, não é? E vai confrontando as suas previsões e as suas teorizações, não é? Com fatos o tempo inteiro, porque você não pode, porque você chegou a alguma explicação plausível para um fenômeno, dizer que é para todo sempre. Dado que os fenômenos químicos e físicos na Terra, neste universo, estão em constante transformação. Nós sabemos que não está parado, tá certo? Desde o nascimento do universo com a explosão, vieram transformações que não pararam, nós continuamos em transformação, a Terra continua em transformação, não é? Nós continuamos em transformação. Nesse caso, nas teorias críticas, quando se trata das questões mais sociais, levar em conta valores, crenças, tradições que interferem e fazem a mediação dos próprios processos de pesquisa, ou seja, eu tenho que conhecer os meus preconceitos, não é, para não misturar os meus preconceitos com os preconceitos dos outros. Respeitar os preconceitos dos outros, estou falando não de preconceito, de pré-conceitos, de formas de representação das coisas, do mundo, né, dos valores, das atitudes que eles têm, não é? E sujeito e objeto são inseparáveis, porque quando nós investigamos, e essa é a postura do relativismo na física, né, depende da posição do observador, você vai ter uma interpretação do deslocamento do objeto, não é? Não é assim, de qualquer lugar que você fica, o deslocamento é o mesmo. Não é. Não é? Ou seja, para cada posição do observador, você tem uma forma de deslocamento do objeto, que deu origem à teoria quântica. Não é? Então, você vive sempre tentando entender os fenômenos, tentar colocá-lo num contexto mais amplo, né? E fazendo sempre confrontos com novas observações, novos dados, sempre com um espírito crítico, tanto do seu contexto de produção, você como investigador, e o envolvimento que você está tendo com o seu objeto e as pessoas com quem você está convivendo, os dados que representam intencionalidades de pessoas com quem você está convivendo e se relacionando, não é? E dos processos de transformação em curso, né? Que são sempre potenciais. Então, nessa perspectiva, nós sempre procuramos a mudança, aquilo que está sendo criado, né? O que está sendo criado, o que está sendo constituído. O foco é nos processos, não é necessariamente nos resultados, o foco é nos processos, né? E aqui nós temos um jogo entre a lógica dedutiva e indutiva o tempo inteiro, em que nós observamos, fazemos abstrações, e das abstrações nós deduzimos alguma coisa, observamos de novo, fazemos nova indução, e assim nós caminhamos. Esta relação, ela é intrínseca e continuada, né? E as teorias da construção, que são bem mais recentes, né? Elas nos colocam na perspectiva de que, na verdade, a realidade ela é construída de múltiplas formas, né? Há múltiplas determinações na construção de processos, seja físicos, sejam químicos, sejam biológicos ou sejam sociais. É a ideia da complexidade e da construtividade dos fenômenos, né? E essa construção da própria realidade leva à ideia de que você trabalhe também acompanhando a construção, a gênese dos processos. Quiserem um investigador do mundo social que trabalha muito bem com a gênese, você tem um Piaget, tá certo? Você tem um Vygotsky, que vai às origens, não é? E acompanhando o que acontece a partir das origens, né? Você tem um Foucault no mundo social, né? Que procura a gênese dos significados, né? E então
sempre buscando dar validade a um tipo de conhecimento que se sabe que não será perene, né? Que valerá por um tempo, por determinadas circunstâncias e em determinado contexto, né? Pelo confronto sempre com a experiência fundada na existência social. Até a matemática, nessa perspectiva, é mostrada como ela nasceu por causa de determinadas circunstâncias históricas e determinada situação em que o matemático se encontrava. Por quê? Porque o problema que eu levanto tem a ver com a minha experiência de vida, não é? Com a linguagem, não é? A que eu estou assimilado, com as relações que eu pude estabelecer e as mediações que eu fiz, né? Então, o conhecimento da realidade é sempre um produto da relação sujeito-objeto, né? Que é uma relação permeada pela história, pela cultura, que tem um contexto específico. Não é igual você pesquisar valores. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Lá em Itaquera, um bairro de periferia, que tem uma comunidade específica, e aqui no Jardim Paulista, onde você tem outro estilo de vida, outro tipo de valor. Ou seja, você tem que saber socialmente onde você está se inserindo, e você tem que começar pela compreensão de base, né? Onde estão inseridos as pessoas que vão fazer parte da minha investigação, né? Portanto, pesquisador e objeto não se separam, e já era uma perspectiva das teorias críticas e que é trazida para essa perspectiva que está engatinhando e que ela é muito difícil, né? E há um questionamento constante nessa perspectiva sobre aquilo que nós experienciamos, o que nós vemos, o que pensamos que vemos, o que achamos que percebemos, né? Ou seja, nós temos sempre o radar ligado para saber, bom, isso aqui tem sentido, é plausível, tem algum grau de validade, né? Portanto, a interpretação dos significados sempre vai estar dentro do confronto crítico entre observador e observado. Por isso que muitos investigadores propõem que suas interpretações sejam discutidas com as pessoas com quem ele trabalhou para fazer essas interpretações, né? Com quem ele colheu o dado e tudo mais. Então, muitos pesquisadores fazem isso. Não é um retorno simples, é chegar para as pessoas que cooperaram na sua investigação, dizer, olha, de tudo que nós fizemos aqui juntos, na entrevista, no questionário, o que seja, eu cheguei a pensar que tem essa estrutura do que está acontecendo, que os processos são assim, assim. O que você acha? Você vai ter muitas surpresas, né? Alguns vão achar, puxa, que interessante, que sacada. Outros vão dizer, nossa, mas não percebi nada disso. E assim, muitas vezes nós falamos, é bom ter juízes das nossas interpretações, fazer um pequeno grupo depois da nossa investigação, com algumas das pessoas que participaram da investigação, para discutir a nossa interpretação, essa postura construtivista, né? E estamos aí nessa construção e certamente veremos outras coisas, não é? Adiante. Então, regras, elas mudam, regramentos de forma de método, elas mudam. Hoje as metodologias se encontram abertas, estão muito ancoradas na cultura do investigador. Na área das ciências humanas, isto aqui é dramático, né? Porque todo investigador dentro das ciências humanas, seja na área da educação, seja na área da própria sociologia, da antropologia, da psicologia, ancora-se na cultura ampliada que o pesquisador precisa ter, interdisciplinar e transdisciplinar. A gente vai formar um pesquisador, demora muitos e muitos anos, porque ele tem que entender de vários tipos de conhecimento e a confluência desses conhecimentos que todos buscam explicar a vida humana, a vivência humana, as condições humanas, as condições da sociedade humana. Estou falando das ciências humanas e, portanto, dos métodos qualitativos, né? Que aí está. Pode passar, Beatriz. Vamos para a próxima.
E até nós estamos assim, nessa discussão de que se isso tudo que está chegando não é o fim da modernidade, né? Não vou entrar nessa discussão, porque o debate é muito grande, uns acham que já foi o fim da modernidade, que nós já estamos numa tal de pós-modernidade. Como nós estamos na transição, fica muito difícil de nós qualificarmos. O que nós temos que ver é que, realmente, com o advento da ideia das teorias críticas, né? Dentro das teorias críticas, nós temos as perspectivas materialista histórico, histórico-social, histórico-cultural, né? Todas essas perspectivas que trouxeram a necessidade de compreender processos e relações de uma maneira relativizada e sempre checando esses processos, né? Com processos que nós temos na microfísica, na macrofísica, com as transvariações que existem entre os fatores que nós estamos analisando. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós estamos num momento de transição, onde as duas posições que eu discuti, para as ciências humanos-sociais, que trabalham com métodos qualitativos, há a necessidade de uma reflexão muito grande para a apropriação, né, dessas formas teórico-epistemológicas de apropriação do real, que estão aí sempre de uma maneira crítica, não é de conversão. Não, eu sou construtivista. Não sei, os bons construtivistas falam, não sei se eu sou construtivista. Não é? Eu tento, né, estabelecer um processo analítico, né, de construção de gênese de um fenômeno que eu estou interessado, mas não sei bem se eu sou um construtivista, porque o que fala que já é positivista, já está positivando, né? Nós fazemos muito pouco essas análises, que são análises de pensamento, mas nós precisamos exercitar o nosso pensamento para ter esta flexibilização. Portanto, o método é aquilo que a gente faz caminhando na pesquisa, né? Ele é gerado nas formas com que eu me aproximo do real, com que eu trabalho o real com as pessoas com quem eu vou trabalhar, com quem eu faço as interpretações do real e discuto essas interpretações, né? E que eu checo essas interpretações com o conhecimento também já existente, dando-lhes mais validade, mais consistência. É um trabalho muito difícil, muito complicado, né? Que exige também do pesquisador o conhecimento de quase tudo que foi pesquisado naquele tema que ele quer pesquisar. Ele tem que ter esse conhecimento, senão ele não avança, né? Eu vou contar uma história, isso é antiga, mas é para dar um exemplo concreto. Tem uns 20 anos. Me passaram um projeto para analisar de pesquisa, eu tinha que dar um parecer, e ele começava assim, era para analisar analfabetismo no Brasil, fracasso escolar. Desculpe, fracasso escolar. E começava a primeira frase assim, né, para justificar. Esse estudo se justifica porque não existe estudo sobre fracasso escolar. Nós estávamos em 1990. Já havia muitos estudos sobre fracasso escolar, não é? Então, como é que você quer valorizar um projeto desse tipo? Aí você já, né, fica, pelo amor de Deus, a pessoa não conhece nada, e você continuando a ler, você vê que ela não tem bibliografia sobre isso, né? Então, você precisa pensar nessas questões, né? E está inserido no contexto da temática que você está abordando, em todas as linhas possíveis que essa temática já foi examinada, né? É importante isso. Não dá para construir conhecimento novo, dizer que é conhecimento novo, ignorando o que já foi conhecido, o que já está colocado, pelo menos por um determinado tempo e em determinado contexto. Vamos caminhar, então. Beatriz. Vamos pular isso aí. Já falei um pouquinho sobre isso. Bom, então, vamos lá. Investigar realidades é uma prática. É uma prática sociocultural, tá? É ciência? Sim, mas o cientista, ele investiga. E para investigar, ele tem que desenvolver práticas. E essas práticas são práticas socioculturais. Por isso que as teorias críticas e as teorias da construção,
elas colocam que nós fazemos parte da nossa própria investigação, porque o nosso viés de observação, o nosso viés de inferência ou de interpretação está presente ali, né? Quantos trabalhos não existem em que a gente chegava na discussão da tese, né? E a gente falava assim, mas você, na sua primeira página, já resolveu o problema. Você já colocou a teoria que resolve todo o problema e você fez a pesquisa para quê? Para reproduzir no fim o que você falou no começo? Então, essa redundância, né, que é muito prejudicial ao trabalho de investigação, pode ser até um processo de formação, né? Mas não é possível que o resultado já esteja na hipótese, né? Uma hipótese que já responde ao problema, né? Você tem uma hipótese de trabalho que responde ao problema. Não, a hipótese não pode responder ao problema, né? O problema de pesquisa que você se coloca tem que ser um problema, né? Uma coisa que você não encontra resposta proximamente, né? Então, investigar realidades é uma prática social, uma prática cultural, e, portanto, tem as implicações da formação de quem vai trabalhar com a investigação científica, né? Eu quero fazer aqui uma distinção, porque existe no nosso universo do senso comum, da educação, a ideia do professor pesquisador. Muito valor à ideia do professor pesquisador, mas vamos distinguir o pesquisador que é pesquisador como foco do seu trabalho cotidiano, não é? Eu vou dizer mais ou menos a sua profissão, tá? Ele é um pesquisador de profissão, está envolvido o tempo todo com isso. E o professor que está envolvido com a criação de ambiências de aprendizagem em sala de aula, né? A profissão dele é criar ambientes de aprendizagem, propiciar a aprendizagem dos alunos, fazer com que eles avancem na sua construção enquanto pessoa humana. Esta é a essência do professor. Para isso, ele vai utilizar, né, certas ideias que são da pesquisa para o seu trabalho docente, investigando a sua própria prática. Então, no cotidiano, em que o professor tem como profissão estar na sala de aula e o seu trabalho é aquele, ser professor pesquisador, né, é diferente de ser um pesquisador que é um profissional do trabalho de pesquisa, não é? Então, essa distinção a gente precisa fazer, e as duas coisas têm valor, porque o que nós construímos aqui de pensamento sobre a construção de conhecimento e o entendimento de situações reais, o professor pode transferir para a sua própria prática, a sua escola, e poder, ao tempo todo, estar refletindo sobre essa prática, não no senso comum, mas levando esta reflexão a um nível de teorização e de compreensão e algumas explicações que lhe permitem aperfeiçoar a sua própria prática, aperfeiçoar a própria gestão da escola, a gestão da aprendizagem, ou seja, é riquíssima essa ideia. Mas são duas formas de práticas que são bastante diferenciadas, e nós temos que ter consciência disso. Nenhuma é maior que a outra, não há trabalho que seja inferior ao outro. Na nossa sociedade, todos os trabalhos têm o seu papel e têm a sua função importantíssima na sociedade humana. Nós é que pomos salário nas coisas, não era para pôr salário. Todo mundo devia ganhar igual, né? Ganhar bem. Então, quando eu digo que investigar realidades é uma prática, isso me leva a pensar a questão das metodologias, né? Vamos lá, Beatriz. E eu estou trazendo aqui um autor muito conhecido, não é? Do pessoal que tem preocupação de ver onde se ancoram, não é? As metodologias, né? Que é o Bruni, o Hermann e o Schutitz. Lá em 1977, eles já fizeram um trabalho lógico-analítico importantíssimo, né? Discutindo
as implicações que estavam nos fundamentos do trabalho metodológico, né? Como é que o trabalho metodológico científico se constitui, né? E eles colocam 4 polos metodológicos para a prática científica, né? Que compõem as metodologias, na verdade. O que é metodologia? É lógica do método, né? Porque o método, ele está nos procedimentos que você delineia para chegar, se aproximar de realidades, tá certo? Mas a lógica desses procedimentos, os porquês, não é? É a metodologia, e tem a ver com o polo teórico, ou seja, como que você está imaginando a construção do seu objeto, como que o seu problema é construído, não é? Tem a ver com o polo epistemológico, como é que você concebe a realidade, não é? Tem a ver com o polo morfológico, que é a estrutura que você vai dar para a sua prática analítica, na coleta dos seus dados, na sua prática científica, que vai estruturar a possibilidade, através da organização do dado, dentro de uma certa perspectiva teórico-epistemológica, tá certo? Vai dar possibilidade de você ter o apoio necessário para fazer as inferências importantes para o avanço do conhecimento, não é? O morfológico, e todos eles, está apoiado, claro, no técnico. Nós tivemos um exemplo hoje com a exposição da Bárbara, né? Nós coletamos dados, precisamos codificar, precisamos separar, precisamos destrinchar, tá certo? Muita gente fala assim, uma expressão que eu gosto, vamos garimpar os dados, não é? Vamos garimpar. Mas é uma parte técnica essa garimpagem dos dados, não é? Porque nós temos que separar coisas, separar palavras, separar sentenças, separar frases, compor entrevistas, ou analisá-las longitudinalmente, ou analisá-las horizontalmente, ou seja, existem muitas técnicas que nos ajudam a dar forma, né, àquele conteúdo que nós levantamos, né, que é um conteúdo bruto, é como uma pedra que depois de polida vai se transformar num rubi, né? Ou vai se transformar num diamante, ou vai se transformar em alguma joia, né? O conhecimento é uma joia, né? Então, esses polos metodológicos que esses autores propõem, eles descrevem de uma maneira bastante interessante. Vamos seguir, Beatriz. Então, os 4 polos metodológicos da prática científica. Estou usando uma síntese feita por Machado e outros 3 pesquisadores, publicação de 2019, que, apoiado no Bruni, fez esta síntese. Então, o polo teórico. O que é o polo teórico? É o nosso guia na elaboração das hipóteses, não é? E na construção de conceitos. Eu não posso me aproximar da realidade sem eu minimamente ter um conjunto teórico de conceitos. Não é qualquer referência, não é aquela montanha de referência. Fulano falou isso, Cicrano falou aquilo. Na educação nós temos um problema muito grande, tá certo? O grande problema da educação é que nós não temos teorias próprias da educação. Não é? Nós tivemos teorias próprias da educação no final do século XIX, lá no século XVI, não é? Teorias gerais da educação, teorias sociais da educação, teorias didáticas, né? Que tem o foco didático da educação. Mas hoje nós não temos mais esta formulação tão clara das teorias educacionais. Então, nós ficamos dependentes das teorizações de derivação da psicologia, ou de derivação da psicologia do desenvolvimento, ou psicologia social, ou psicologia cognitiva, ou psicologia da aprendizagem, das derivações de sociologias, da própria antropologia, da linguística, não é? Vocês conhecem tudo isso, né? Nós podemos derivar hipóteses, utilizar conceitos e elaborar problemáticas com diferentes vertentes de disciplinas fundantes que interferem todas na educação,
A educação envolve aspectos das relações humanas, sociais, microsociais e macrosociais, né? Ela envolve as questões subjetivas do ser humano e dos contactos próximos, né? Ela envolve a cultura onde tudo se passa, né? Não só a cultura da comunidade, gente, mas a cultura constituída e construída na própria escola, não é? Ela envolve linguagem. Quando nós falamos, nos comunicamos, e tem a ver com cultura, né? A culturação, né? Então, vejam o complexo dos fenômenos que nós temos que tratar. Tá certo? De qualquer maneira, nós temos que ter um polo teórico, né? O qual nós dominamos pelas leituras, pelas produções, né? E onde ancoramos um pouco a construção das nossas hipóteses, dos conceitos que nós vamos utilizar para construir os problemas que nós vamos analisar, né? Então, aqui é o lugar da elaboração da linguagem científica que eu vou adotar, né? E que determina, sim, o movimento de conceitualização. Eu posso me apropriar de determinados conceitos de uma certa teorização e de outros de outra teorização e juntá-los numa perspectiva que responde ao meu problema e às análises que eu quero fazer. Por outro lado, as análises que eu vou fazer podem mudar estes conceitos, gente, né? Claro que pode consolidá-los. Ah, foi bom eu adotar esses conceitos, mas, de repente, os dados podem dizer, ó, muda esse conceito. O polo teórico é muito importante. Por isso que o estofo cultural de formação do pesquisador, ele tem que ser muito cuidado, né? O polo epistemológico é aquele que nos permite ter uma vigilância crítica sobre o que nós estamos fazendo, né? Ao longo de toda a pesquisa, desde que eu estou me fazendo os fundamentos teóricos para o meu trabalho, tá certo? Que eu estou planejando como que eu vou abordar o real, como que eu vou chegar na realidade, com que meios eu vou coletar os meus dados, como eu vou fazê-lo, não é? Como que eu pretendo analisar. Todo esse tempo, eu tenho que ter essa vigilância crítica de ver se eu não estou criando vieses além daqueles que já existem na própria abordagem da realidade. Ou seja, eu não estou distorcendo os dados, eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, eu não estou levando isso aqui para conclusões que eu quero que cheguem. Uma coisa que eu sempre fazia, eu gostava de participar de qualificação, né? Porque é nesse momento que a gente levantava as questões. Olha, você pegou esse dado, e está lá as entrevistas, tá? E foi por este caminho, e está justificando, mas existem outros 2 caminhos aqui possíveis, né? Que você poderia ir, utilizando os mesmos conceitos, né? A mesma teorização. Esse é um momento em que a formação é muito boa, né? Quando seus interlocutores podem discutir alternativas, não que você faça, porque você já fez a sua escolha, mas que há alternativas de análise e de possibilidades de elaboração de problema, e que a problematização não é única naquele tema que você está levantando e do jeito que você colocou a problematização. Essa vigilância epistemológica, ela nos permite ter o que a gente fala do cultivo da divergência que o pensamento humano é capaz de criar e da diversidade que o pensamento humano vai criar. Nós estamos saindo da unicidade, né? Nós estamos saindo da unicidade. Não há explicação única para tudo no universo, muito menos para os conhecimentos sobre a sociedade humana ou sobre a aprendizagem humana, não é? Nós sempre estamos tateando, temos coisas possíveis, mais possíveis, que se mostram possíveis numa dada condição, num dado contexto. Essa vigilância epistemológica do que eu estou fazendo, né? Eu estou pondo na boca do meu interlocutor as minhas palavras, quando eu transcrevo, né? Com que honestidade eu transcrevi. Eu estou dando exemplo do que é essa vigilância epistemológica, que ela tem que acompanhar todo o processo. Quando eu interpreto, eu estou interpretando no sentido que eles colocaram, dentro dos valores que eles têm,
Eu não posso interpretar um sujeito da minha pesquisa, uma pessoa que participou da minha pesquisa, que tem convicções espíritas e que pervasa isto, a sua fala, como um pensamento de um ateu, de um ator. Vamos brincar um pouquinho, né? Quer dizer, nossa, já estou criticando, né? Só porque ele tem uma perspectiva espiritualista, né? Ou um católico, né, realmente praticante, que ao responder algumas questões já dá um enfoque. Você tem que respeitar a diferença, as escolhas dele, as mediações que ele fez, não é? E não sair criticando e dando risada. Nós, pesquisadores, temos que ter o respeito e a humildade diante das pessoinhas que fazem parte da nossa investigação científica, né? E da nossa própria capacidade de produção. Mas a vigilância epistemológica, ela tem que acompanhar todo o processo, até na elaboração das nossas conclusões, não é? Hoje nós elaboramos conclusões do tipo, não, aqui podemos compreender este fenômeno desta maneira, neste contexto, não é? Nós não chegamos mais na verdade pura, como eu coloquei lá no meio, que antes achava que era verdade, né? Nós colocamos como alguma coisa que tem uma certa possibilidade, mas num determinado contexto e em determinada situação, né? O outro polo, vamos seguir, Beatriz, é o polo morfológico. Eu sinalizei aqui porque a professora Dilmeire falou que queria que eu abordasse mais o polo morfológico. Eu tenho um pouco de dificuldade porque eu acho que todas as coisas estão interligadas, tá certo? O polo, por isso que eu fiz aquela figura, né? O polo teórico é um ponto de partida, mas nem sempre, às vezes a partida é a própria experiência de vida, e você vai reconstruir teoricamente, e aí você engata. Mas o polo teórico está articulado com o polo epistemológico, está articulado com o morfológico, está articulado com o técnico, né? Mas o polo morfológico, ele enuncia as regras de estruturação. Entendam regras como meios, formas variadas, tá certo? De formação do objeto científico, né? Por uma certa ordem nos elementos. Ou seja, nós categorizamos, nós codificamos, né? Nós fazemos exegese de palavras, fazemos separações lógicas também, fazemos hermenêutica, né? Há muitas maneiras de nós estruturarmos aquele material informe que nos chega, né? E diante do qual nós temos que procurar sentidos, dar sentidos para aquilo. O sentido que o material sustenta, não o sentido que eu quero que ele tenha, né? Então, ele permite que a gente construa redes de significação, né? Ou até causações, por que não, em determinadas circunstâncias, né? E aí a gente constrói realmente o objeto científico já proveniente da nossa coleta de dados, né? E podemos fazer um certo tipo, eu vou usar uma palavra, de modelagem, né? Mas é uma modelagem provisória, é uma modelagem relativa, né? Daquilo que pode trazer compreensão sobre o fato em investigação, né? Então, esse é o polo morfológico. Eu diria que ele realmente é o polo mais delicado, porque ele está sempre em construção. Ele não está dado, tá certo? Fazer isso exige muita sensibilidade aliada à cultura teórica e à capacidade epistêmica que o pesquisador leva consigo, né? E ao domínio de técnicas que ele utilizou como meio de obtenção do dado. Esse polo morfológico é ele que dá a articulação disso tudo, né? E o polo técnico, nós sabemos, são aquelas técnicas de coleta, tá certo? Ou alguns chamam de métodos, não metodologia, né? Método, caminho para ir daqui até ali, de A para B, né? É o método, né? Dou passo pequeno, dou passo grande, pulo para chegar de A para B, enfim, é o caminho que eu vou de A para B, né? Então, é método, não é metodologia, porque a lógica do método é tudo isso que nós estamos falando, né? Implica tudo isso. Então,
são os estudos de caso, estudos comparativos, as experimentações, simulações que a gente constrói, né? Enfim, que representam escolhas. Mas não são escolhas em si, unicistas. Porque, por exemplo, a abordagem de um estudo de caso, ela vai depender da minha escolha teórica. E vai depender da forma como eu vou estruturar a técnica de obtenção de dado, né? E a forma que aí eu vou dar para tudo isso e para poder interpretar. Então, o polo morfológico ele faz uma espécie de elo elástico, né, entre todos esses polos que conformam a fundamentação de metodologias da investigação científica. Pode passar. Vamos ver um pouquinho dos aspectos morfológicos. Eu não posso aqui entrar em muito detalhe, né? Porque o nosso tempo é o tempo, vamos dizer, de uma aula, né? Eu precisaria de um curso para aprofundar cada uma dessas coisas, mas estou dando a ideia, né? E vocês estão em formação, certamente irão procurar, né, as suas formações bibliográficas para isso, né? Os aspectos morfológicos, eu falei, é da forma, né, para os dados que nós coletamos. Se são dados quantitativos, tá bom, nós temos lá os métodos estatísticos que me permitem dar forma para aquele dado de N formas, de N maneiras, com N métodos, tá certo? E se nós estamos no ponto de vista mais qualitativo, né, nós temos outras alternativas, né? O que nós procuramos, né, morfologicamente construir quando nós temos um conjunto de entrevistas abertas, quando eu tenho um conjunto de depoimentos ou de história de vida, ou estou fazendo um estudo de caso, onde eu fiz observações, entrevistas, fiz às vezes até questionário, analisei documentos, ou seja, eu sempre utilizo muitos meios, né? Muitos métodos que convergem para a minha metodologia, para a lógica, né? Como eu estou trabalhando a coleta do dado. Quando eu tenho esse dado, eu tenho que pensar o que eu quero com ele antes de coletar o dado, né? É a primeira coisa, não falei isso ainda. Não dá para você ir e dizer, eu vou coletar o dado assim, 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 como uma primeira aproximação, é sempre uma primeira aproximação, tá certo? Sem você ter claro o que você vai querer daqueles dados, né? E aí, a ideia morfológica, o que você quer dar forma, né, com esse conjunto de dados, né? Você está procurando alguma coisa. Claro que você está procurando responder a um problema, né? Entender uma questão, né? Mas como é que eu vou entender isso, né? Então, há vários caminhos, por exemplo, construindo tipologias, né? Poderíamos lembrar aqui a teoria do Weber dos tipos ideais, né? O tipo ideal, né, do protestante, por exemplo, né, que é uma coisa que ele estudou, né? Ou seja, construir a partir de observações variadas, de conversas, de levantamentos de coisas, de entrevistas, de depoimentos, de documentos, cartas, né? Tudo que é possível para tentar entender um conjunto de pessoas que tem como base, vamos dizer, uma igreja, tá certo? E aí você quer ver que tipo, né, traduz essa igreja. Então, um tipo ideal, você procura e fazer uma simulação de um tipo, que insere características, né, que podem ser conjugadas como uma interpretação ideal daquele conjunto de pessoas, sabendo que é uma interpretação ideal, né, como uma pintura que você diz, olha, isso aqui, estou procurando retratar a determinada pessoa, mas talvez eu não tenha retratado com tanta vida como ela tem quando você vê ela, não é, pessoalmente, né? É um quadro, é uma pintura. Então, construir tipos, né? O tipo do malandro carioca, né? Nós temos muita pesquisa de antropólogo tentando estudar malandros cariocas, né? Pessoas consideradas como malandro, aquele que vive na noite, que tem pouca responsabilidade com família, não é que ele seja um tipo irresponsável, mas ele tem pouca responsabilidade com família,
gosta de estar em bares e boates e conversar, tentar traduzir isto analisando o contexto de cada um, a história de cada um, onde cada um se insere, como ele organiza suas relações e sustenta a sua própria identidade, não é? E aí construir o tipo ideal do tipo do malandro carioca, né? E assim nós poderíamos, o burocrata, né? O funcionário público típico, né? Vamos dizer assim, o estilizado, né? Ou construir vários tipos de funcionários públicos, que pode haver várias, né, tipologias que me permitem entender. Outra maneira de eu ter uma estrutura que dê forma aos meus dados é pensar que, bom, eu vou trabalhar com categorias, né? Veja, isso é mais ou menos a priori. Pode até ser que eu mude, né? Porque o projeto de pesquisa ele também tem que ser flexível. Lá pelas tantas eu começo a trabalhar com as categorias, eu codifiquei, categorizei, só que não está me ajudando, eu quero mais e eu posso mudar o meu método de análise. Posso até mudar o grupo, quero então investigar um outro grupo para checar algumas coisas, agregar esse. Veja, nós estamos na vida científica com N possibilidades, né? Mas eu tenho que garantir a validade do que eu estou fazendo, saber o que eu estou agregando e como eu estou agregando. Mas eu trabalho muito com categorias, né? Categorias que eu vou construir a partir do discurso que eu obtenho, das narrativas que eu obtenho. O que é uma entrevista aberta? É uma narrativa, né? O que é um depoimento? É uma narrativa. O que são textos que eu quero analisar, né? Para depois categorizar o pensamento de um autor? São narrativas, né? Narrativas que são feitas sempre, gente, dentro de certas circunstâncias. Elas são situadas, elas são históricas e elas são contextualizadas, não é? No sistema de vida das pessoas que estão entrando aí com as suas narrativas, seja num questionário aberto, seja numa entrevista aberta, seja numa observação que eu faço e eu colho, eu faço uma narrativa do que eu observei. É uma narrativa, gente, não é? Nós não fazemos o caderno de campo, né? Falou isso, aconteceu aquilo, pegou aquilo, brigou com aquele, bateu naquele, vamos relatando o que aconteceu naquela circunstância que eu estou observando, seja uma circunstância de sala de aula, seja uma circunstância de reunião de professores, seja uma circunstância de uma reunião de um condomínio, seja uma circunstância de um grupo de adolescentes que existe em um dado bairro e que tem uma forma de vivência comum, está criando um tipo de cultura, eu quero entender. Então, eu tenho que pensar, quando eu vou fazer as categorias, se eu quero fazer categorias a priori, né? Já baseada na teorização que está me alimentando, né? Já fazer algumas categorias a priori para guiar as minhas análises, ou se eu vou categorizar a partir da leitura densa, repetida, que eu vou fazer de todo o material, tentando pescar algumas coisas, sempre guiada pela teoria e pelos conceitos com os quais eu estou trabalhando aquela realidade. Vejam a importância de eu ter uma teorização prévia, mesmo para abandoná-la, né? Porque começo a elaborar as minhas categorias e falo, nossa, mas aquilo que eu estou falando teoricamente, eu acho que eu vou ter que procurar outra sustentação, né? E a gente procura outra sustentação, né? Enfim, a categoria ela tem que ser muito bem cuidada, ela tem que ser muito bem trabalhada. Acho que parte do que é fazer categoria é também a codificação, né, das falas. E a Bárbara nos apresentou possibilidades de codificação, né? Então, nós codificamos falas, né? Podemos codificar palavras, né? Separar grupos de palavras, né? E, a partir disso, elaborar categorias, ou tentar entender, se eu tenho uma formação um pouquinho mais, vamos dizer, psicológica, psicossociológica, entender o que está por trás daquilo, né? Dos sentidos e dos significados que estão sendo traduzidos ali, e buscar categorias subjacentes, né? Mas, em geral, a gente vai de categorias
daquilo que me é aparente, do que me é apresentado, para depois ir para as categorias subjacentes, que a gente chama de categorias fortes, né? Que realmente explicitam determinadas situações. O trabalho de categorizar, gente, é um dos trabalhos mais fortes que nós temos aí, porque além de nós termos várias maneiras de abordar categorizações, não é? É onde nós podemos organizar o nosso material. Porque o que é o aspecto morfológico? Dá uma forma para organizar esse material. É um material misturado que está ali, né? E esta organização tem que ter um cuidado não só teórico, epistemológico, a nossa vigilância, mas tem que ter um cuidado ético. Nós estamos lidando com pessoas. A ética no lidar com aquele material que a pessoa nos ofereceu, ela nos deu de presente uma entrevista. Ela nos deu um depoimento, uma história de vida. O respeito que nós temos que ter por esse material é imenso, né? Primeiro, por tomar todos os cuidados para que não se revele coisas que possam ser prejudiciais à pessoa, que possam alguém estar lendo e falar, nossa, é isto aqui, mas que pessoa horrível, eu conheço, começa a desprezar. Temos que ter muito, muito, muito cuidado com as nossas análises. Elas têm que responder a coisas teóricas e não ser fofoca do cotidiano, né? Temos que fugir disso. O tipo ideal eu já expliquei, dentro de tipologias, porque é uma subforma de construção de tipologias. Nós temos também o modelo de sistema. O que eu quero? Eu quero entender como funciona um determinado sistema. O sistema de uma escola, por exemplo, né? Ela tem um sistema de funcionamento muito próprio, né? Porque depende das pessoas que ali estão, das formas culturais que se construiu ali naquelas relações cotidianas que se passam, não é? Então, eu quero pensar num sistema, como é que esse sistema funciona, não é? Eu quero saber o que vem de fora e interfere e cria estruturas, né? E o que sai disto, né? Então, desculpa, eu pus em inglês, é entrada e saída, tá certo? Eu pus input, output, é o vício, né? A gente lê essas coisas muito em inglês, não é? Mas, quando eu estudo sistemas, eu estou ignorando o que se passa dentro daquele sistema. Eu vou tentar entendê-lo pelas influências que vêm de fora e que ressoam aqui dentro e o que se constrói aqui. Então, assim, por que eu falei da escola? Porque a escola está regrada pela LDB, está regrada pelos currículos que o Conselho Nacional indica e oriente, pelos currículos locais, ela está regrada pelas regras de gestão, por exemplo, de uma rede, mesmo sendo uma escola particular, os conselhos estaduais têm o seu sistema de regulação sobre elas, não é? Ou seja, nós estamos numa sociedade, num Estado de direito, onde determinadas instituições, para chegarem às suas finalidades, têm um conjunto, vamos chamar de normatizações, de orientações, a que elas estão sujeitas. Estão sujeitas também às gestões, que chegam e começam a querer que haja esse programa, que haja aquele programa, que a falta seja computada assim, ou seja, eu vou coletar tudo o que cai, né, sobre o funcionamento da escola, que vem de fora, e ver como essa escola maneja tudo isso no seu dia a dia, e como isso se reflete no seu trabalho, o que sai dali, tá certo? Então, essa é uma abordagem sistêmica, é uma abordagem muito rica, muito interessante, ela pode ser feita com muitas perspectivas teóricas, né? E dá resultados muito, muito bons, né? Eu posso querer, com o meu trabalho, obter uma estrutura de rede que rege, né, o movimento de um determinado grupo comunitário, uma determinada associação, um determinado grupo de alunos, um determinado grupo de professores, o que seja, em rede. Essa compreensão em rede está me dizendo o seguinte,
Não basta o input e o output e ver como é que isso impacta aqui. Né? Porque as mediações internas que são feitas no sistema, elas podem ocasionar relações mais próximas ou mais distantes, e eu posso estruturar, tá certo? Essas relações e construir rede. Eu devia ter posto aqui um gráfico que a gente pode fazer, é um gráfico, em geral, aberto, você parte de uma pessoa que deu um depoimento sobre determinado tema interessante, que está dentro do problema que você quer, e ela tem atitudes e falas e ações de um determinado tipo, e tem outra pessoa que se aproxima muito dela, tem outra pessoa que se afasta muito dela, e elas vão constituindo o que é a rede de possibilidades de mediações que existem dentro de um determinado grupo. Né? O estudo de rede hoje está muito avançado, e ele está avançado na procura de que a gente chama assim de nós, porque tem conjugações, por exemplo, de concepções, que são aquele nó onde muitas pessoas se entrecruzam, muita coisa passa por ali. Não é? Mas a ideia de ter rede é ver como que a realidade ela se expande, tá certo? E pode se expandir quanto quiser, tá certo? Na diversificação possível de aproximação e afastamento. Não é? Dar forma ao meu problema através de um formato de árvore. O que é isto? É quando eu vou procurar a origem, né, as raízes do meu problema, né? Vejo qual foi o tronco histórico-social, e eu estou falando, pode ser de história, ou pode ser de uma história local, né? E de uma história de pessoas, né? O que constituiu a raiz de uma família, por exemplo, né? Ou de uma escola que tem uma história de permanência de professores durante muito tempo, né? E ela tem, sim, ela traz para mim a imagem de uma árvore. Qual foi a raiz disto? Qual é o tronco que sustenta todas as possibilidades que esta escola construiu, tem nas diversidades, mas que se organizam a partir de um conjunto de ideias comuns que se consolidou, não é? Essa é uma maneira de eu abordar dentro das ciências humanas, dar forma aos meus dados, né? Outra maneira de eu dar forma dos meus dados dentro dessa perspectiva de árvore, aí já é na parte mais quantitativa, quando eu tenho possibilidade de fazer alguma medida, né? Tem ou não tem, sim ou não, e aí eu vou construindo alternativas, tá certo? E aí vai saindo os galinhos, quando chega numa determinada coisa, mas aqui houve diversificação, um deu opinião para cá, outro deu opinião para cá. Então, os galhos são quando várias pessoas têm a mesma opinião, mas de repente aparece uma delas que dá um diferencial, né? Então, sai um galinho aqui, aí aparece outra que dá outro diferencial, sai outro galinho ali, mas ainda está dentro daquela ideia mãe. Então, há várias maneiras de eu construir a minha árvore, né? E é muito rico isso, porque você mostra todo o desdobramento, né, riquíssimo que existe nos processos relacionais e que tem uma certa forma durante algum tempo, né, e que pode romper essa forma a qualquer tempo, né, dependendo de ocorrências. Os modelos estruturais são aqueles que procuram as causas subjacentes dos fenômenos, né? Eles procuram a estrutura e as causas subjacentes do fenômeno. Tem muito a ver com o estruturalismo, né? Você observa a aparência de relações num partido político, por exemplo, né? Ou num sindicato de professores. Você quer saber quem manda de fato, né? Quem exerce o poder de disseminar ideias, vamos dizer. Né? Porque aparentemente é o presidente eleito, a presidente eleita ali da associação, mas realmente é ela que conduz, que tem realmente a possibilidade, o poder de decisão. Os modelos estruturais, em geral, procuram as estruturas de poder, quem são os empoderados numa determinada situação, né?
Numa situação, nós podemos ter o poder distribuído, por exemplo. Alguém exerce o poder de organizador, né? Quando se trata de organização, ninguém fala mais alto que ele. Estou simplificando, né, gente? Mas o poder criador de transformar pode estar com outra pessoa, né? O poder da sensibilidade de chamar a atenção para que certas conduções não são próprias de um humanismo, né, que é necessário nas relações humanas, não é? Então, você pode ter diversos tipos de poderes ali numa estrutura que não combina com quem dirige determinados momentos desse grupo, né? Esses modelos estruturais são muito usados, claro, na etnografia, né? Estudos etnográficos. E construção de objetos, né? Isso aqui é mais para ciências fortes, duras, vamos chamar assim, né? Vamos dizer assim, a construção de objetos é a construção de um novo conceito interpretativo sobre determinado processo. Então, você vai, estamos chamando de objeto, mas é o resultado de determinado processo que chega na construção daquele objeto, ou seja, uma forma de agir, tá certo? Um valor, né? Não entendo objeto como objetal, né? Um foco, né? Então, são análises que me permitem ver, né, como é que determinados valores estão construídos e se tornam, vamos dizer, referência una, tá certo? Esse é um estudo exemplar do que é a construção de objeto, né? Ou de atitude e gestos. Se vocês observarem, por exemplo, adolescentes, eles se acham muito criativos, estão rompendo, mas eles ficam num bando que todos têm o mesmo jeito de ser. Todo mundo usa piercing, todo mundo faz uma tatuagem, todo mundo isso, todo mundo aquilo, veste preto. Então, a gente vai procurar ver qual é a atitude que está determinando, né, levando a isto, né, a esta imitação, a esta junção que está sendo feita. E isto pode ser levado para N problemas complexos, né, dos valores, né, de aspectos de perspectiva de vida, né, valor de vida, por exemplo. Tem um monte de possibilidades aí, alguma coisa que ela é o foco de atuação de um determinado grupo, né? Isso nos leva à criação de um conceito novo sobre alguma coisa já conhecida, que tem uma definição filosófica, teórica, mas que não tem a concretude da mudança e do processo de construção. Eu valorizo o valor do corpo como corpo físico, né? Mas um corpo físico fisiatra, né? A escultura do corpo. Não é um valor universal, não é? Então, são valores que fazem parte de determinados grupos e que eu posso entender como é que isso se constrói em determinada circunstância para determinados grupos de pessoas. Então, é isto, né? Acho que eu vou parar por aqui, eu já falei demais, eu ia comentar algumas coisas, mas nós estamos muito longe. São pequenos exemplos de situações que eu ia tocar, mas vamos deixar para uma outra ocasião. Ouvindo a professora falar, é uma delícia. Assim, a gente entender essa parte da metodologia, da pesquisa, a professora nos coloca de uma maneira, parece que simples, mas ainda estou falando que parece, professora, porque ainda estou no processo de... Quando a professora falou que para ser pesquisador a gente leva muitos anos, então nós temos muito tempo pela frente, né? E esse processo de suspensão que a professora coloca, que o pesquisador tem que estar no campo e
Quando a gente chega no campo para coleta de dados, se manter suspenso, né? Se manter neutro. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que o pesquisador também encontra, né? Porque então, Beatriz, posso falar só assim, não é? Eu entendi o que você falou. Não é que ele vai ser neutro, ele nunca vai ser neutro, mas ele vai saber quais são as suas ideias, as suas preferências, os seus valores, e vai escutar. Olha a escuta. Escutar o que é o outro, o valor do outro, a linguagem do outro, né? É uma espécie de suspensão dos seus valores, né? E aí tentar entender o outro. Mas nós sempre vamos estar envolvidos, porque fica difícil você separar você do outro, é uma separação que não dá, quando você já estabeleceu essa relação, né? Você sentou com a pessoa numa casa ou em algum lugar e vamos conversar, pronto. Já entrou, né, na interação, né? Essa inter-relação já está contaminada por simpatias, antipatias e outros sentimentos, tá certo? Mas nós temos que ter esse cuidado, né, de saber que não somos neutros, mas que nós não podemos criar vieses além daqueles que nós já vamos ter. Né? Nós já irmos com os nossos preconceitos, com as nossas já críticas, colocar palavras, eu gostei de uma frase que a professora falou, de colocar palavras na boca do pesquisado, né? Daquele que a gente está investigando. Então, esse cuidado que nós temos que ter. Professora, olha, eu até estava olhando aqui, são muitos elogios para a professora, adoraram a palestra, e a professora Dilmeire adorou a sua colocação, a sua relação com os polos teóricos, morfológicos dos autores lá. Tem uma pergunta, professora, para não deixar o povo triste, só uma eu vou fazer, porque daí a gente já termina, que a gente já extrapolou o nosso horário. A Graciela, ela fala assim, professora, no polo morfológico, podemos dizer que a garimpagem de dados se dá a partir do estabelecimento de categorias de análise? Ah, sim, o polo morfológico é aquele que implica na garimpagem dos dados, não é? Mas não é uma garimpagem aleatória, não é uma garimpagem assim, estou remexendo nas coisas. É uma garimpagem com sentido, não é? Por isso que nós falamos que o polo morfológico tem várias possibilidades de caminhos, não é? Que o pesquisador tem que ter colocado a priori para ele. Não, eu com tudo isso eu quero construir categorias compreensivas, não é? Ou eu quero construir categorias explicativas, ou eu quero construir categorias por comportamentos e atitudes subjacentes que não estão presentes na fala, ou seja, eu tenho que me colocar nas minhas possibilidades teóricas. Sabe o que define realmente o encaminhamento da metodologia? A capacidade teórica que o pesquisador tem, né? O volume de construção teórica que ele fez, que necessariamente é interdisciplinar, né? E que ele consegue fazer as suas mediações e colocar algumas ideias e conceitos que ele privilegia, né? E aí as buscas nossas são numa direção desta construção preliminar, né? O empirismo, gente, ele é um caminho de pesquisa, claro, não é? As pesquisas naturalísticas que você chega, quer saber, começa a entender, etc. Tal. Vamos chamar isso do primeiro passo para uma investigação? Se eu não conheço muito um determinado fenômeno e problema que eu quero estudar, eu vou primeiro fazer uma espécie de investigação prévia, que é empirista, né? Que eu chego num determinado ambiente, converso com as pessoas, vou na escola, falo, gente, olha, eu estou querendo entender isso, aquilo outro, mas eu não tenho muito suporte teórico ainda para isso. Eu posso conversar com vocês, entrevistar alguns, tal, em torno do problema da sua concepção, por exemplo, sobre a reprovação escolar? O que você pensa da reprovação escolar? Vocês topam?
Entende? Muitos vão topar. Você tem que ter também abertura, né? Não é chegar lá com a sua cara de PhD, né? No trono de pesquisador e falar, não, quero isso, não. Somos gente, pessoas humanas, que querem pesquisar aspectos relativos a outras pessoas humanas, não é? Então, muitas vezes, Graciela, né? Uhum. É garimpagem, sim, só que é uma garimpagem dirigida, né? Dirigida naquele sentido. Como é que eu vou garimpar? Vou garimpar a origem sócio-histórica deste pensamento, eu vou garimpar a constituição sócio-histórica dessa estrutura de relações nesta escola ou nesta comunidade, então vou construir em árvore, né? Ou eu vou garimpar, eu tenho que decidir a maneira como eu quero garimpar, né? É a mesma coisa, um garimpeiro que quer um rubi, ele vai num determinado lugar e a forma de garimpagem não é a mesma de quem quer um brilhante, que também está em outro lugar e a forma de garimpagem do brilhante é outra, né? A do ouro é outro tipo de garimpagem. Está percebendo? Eu não sei se eu estou te respondendo, mas é realmente a garimpagem. Mas eu preciso saber que se eu vou garimpar ouro, que seria aquilo que eu quero chegar, se eu vou garimpar para achar rubi, entende? Aí são os contextos, é onde eu vou fazer a minha investigação e o como eu vou fazer a minha investigação. E a garimpagem é, sim, ficar atenta a todos os detalhes. É uma Nós não garimpagem temos que orientada, procurar né? só o que é comum, nós temos que procurar o que é diferente, o que é divergente, o que se contrapõe, como é que isso é resolvido nos processos, né? A ideia é muito boa, né? Porque a garimpagem vai lá nos meninos, podia ser uma arqueologia, né? Que você pega o objeto e vai limpando cuidadosamente, assim, viu? Mas é isso mesmo, né? É o procedimento que você vai fazer para chegar às suas concepções. Por isso que eu falei que a morfologia, ela é a que articula, né, a teoria, o aspecto epistemológico da nossa vigilância e a técnica, tá certo? Professora, olha, teria até mais perguntas, mas eu acho assim, já extrapolamos aí o nosso horário e já abusamos demais a professora também. São muitos elogios, agradeço, professora, a sua disponibilidade, tá? Quem sabe em outro momento nos encontramos de volta, se a professora se colocar disponível, marcamos um novo encontro. Muito obrigada, professora, e agradeço imensamente essa oportunidade de mediar essa conversa aí com a professora.